Miqueias, capítulo 7, estaremos lendo do versículo 1 ao 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procura uvas depois da vindima, e não há cacho de uva para chupar, nem figos tem porão, que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficaram à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos, e assim em conjunto tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os segredos nem mesmo com sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são contra os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Pode se sentar. Isso aqui é um privilégio, né? E uma responsabilidade, tá? Trazendo a palavra do Senhor aqui. Que os estudos aqui, eles bagunçam muito com a gente, ele vai derrubando um monte de conceito que a gente tinha, e quando você vai pregar, chega a dar um frio na barriga, né? Mas, vamos lá. Quis trazer essa meditação para a igreja hoje, o profeta Miqueias. Miqueias, ele faz um clamor diante do povo e uma constatação, né? Miqueias, ele mostra que a sociedade que ele vivia, apesar de ser o povo de Deus, ela não podia oferecer alento para aqueles que se sentiam enfraquecidos e exaustos. Ele descreve a imagem de alguém que busca colher os frutos após o período da colheita, onde os frutos que ficaram para trás, eles eram deixados para os pobres, né? E famintos, por ordem de Deus. Levítico 23, verso 22, Deus diz para o povo dele: quando fizeres a cega da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. O profeta Miqueias, né, ele está fazendo alusão a essa ordenança do Senhor para a nação. E isso aqui está relacionado à lei do rabisco, né, que ela não trata somente dos alimentos. Ele fala dos alimentos por causa do período de escassez que aquela sociedade estava vivendo. Mas a lei do rabisco, ela vai falar a respeito da proteção, de proteger os pobres e vulneráveis. Ela vai falar da possibilidade daqueles que são devedores de resgatar, né, de serem resgatados ali das suas dívidas. Ele vai falar da proibição da cobrança de juros abusivos, e ele vai falar também ali da restauração das propriedades perdidas, que seriam restauradas ali após o jubileu, os 50 anos. Então, o que a gente vê, que o profeta Miqueias, ele está chamando a atenção de um povo a respeito daquilo que era o básico do conhecimento para eles. A ordenança que Deus deixou para o seu povo. E isso seria algo, talvez a gente poderia dizer comum, né? Se não fosse no meio do povo de Deus. Se fosse para os outros povos, tudo bem. Eles não têm o conhecimento, não têm a direção de Deus, mas o povo de Deus. Isso me assustou quando eu vi aqui a denúncia do profeta. E aqui o que a gente vai ver é que Deus, ele mostra que é Ele que cuida, não só do agricultor. Aqueles que plantam na terra, eles são abençoados, é o cuidado de Deus, porque se Deus falar sua terra não vai produzir, não produz. Aqui,
Deus está mostrando que é Ele que abençoa, que dá prosperidade ao agricultor, mas Ele também está mostrando que é Ele que alimenta o faminto e o peregrino. Irmãos, enquanto hoje os homens estão discutindo qual que é a melhor forma de governo para a sociedade, estão cogitando aí o parlamentarismo, né? Outros dizem que é o presidencialismo, outros dizem que é monarquia. Na verdade, isso aí são apenas formas humanas de buscar tomar a direção de suas vidas de Deus. Essa sempre foi a vontade do homem e a rebelião, porque é Deus que controla não somente a vida do homem, mas a sociedade, né? E a gente vê que isso aí aconteceu, o profeta Samuel fica muito chateado, né? Quando a nação ela olha para Samuel e fala, ó, a gente quer um rei igual às outras nações, né? Todo mundo tem um rei para chamar de seu, né? E a gente não tem, a gente tem um Deus que a gente não vê, que proíbe a gente de fazer tudo, mas a gente quer um rei, que pelo menos se proibir a gente sabe com quem que a gente fica com raiva, né? E Samuel fica chateado, ele fala, gente, esse povo está rejeitando. E Deus ele fala para Samuel, mas você está chateado por quê? Eles estão rejeitando a mim, não é você. Então, faz o seguinte, vai lá e fala para esse povo qual que é o direito do rei que eles estão querendo. Está lá em 1 Samuel 8, do 13 ao 17. Na verdade, tem mais coisas, mas eu dei uma abreviada aqui. Que diz assim, tomará as vossas filhas para perfumistas, para cozinheiras e para padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, os vossos melhores jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós sereis por servo. Na verdade, quando você olha para a discussão que os homens têm hoje, qual a melhor forma de governo? Independente do que o homem determinado, do que eles escolherem, do que eles falarem que é o melhor, vai se resumir nisso aqui. Governo humano tomando a direção do povo. E é por isso que Miqueias ele está denunciando, porque toda vez que o homem toma a direção de suas vidas, dá nisso. Toda vez que uma sociedade ela abre mão da direção de Deus, é isso que acontece, né? Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é o que Miqueias, ele não está falando da questão agrária. Apesar dele falar, eu estou procurando uvas e não estou achando. Ele não está falando da questão agrária, mas ele está fazendo uma denúncia pesada contra essa nação. Ele olha para aqueles que deveriam estar fartos da bênção de Deus, aqueles que deveriam estar ali abastados, cheios, transbordando ali da presença de Deus, e eles não estavam. A gente vê que, como eu disse, é a nação de Deus, a nação que era incumbida da palavra de Deus, que receberam essa ordem de Deus aqui para cuidar daqueles que precisavam, e ainda assim, eles não tinham nada. Ele está denunciando justamente isso, porque Israel sempre foi uma nação próspera. Israel sempre desfrutou da bênção de Deus. Deus, ali por menor que fosse aquela nação, por menor que fosse aquele povo, em vista de todos os outros que o cercavam, eles sempre foram abençoados por Deus, ainda hoje. Eles estão em cima de deserto e ainda assim são muito prósperos, são muito abençoados. Mas quando a gente fala dessa bênção que o mundo olha e enche os olhos, não é essa bênção que o profeta está falando. Se o profeta Miqueias ele fosse hoje lá em Israel, a denúncia seria a mesma. Assim como se o profeta Miqueias ele viesse na nossa sociedade, no nosso Brasil, a impressão que tem é que ele escreveu esse livro olhando para o nosso país. Mas a constatação que a gente faz é: homem tomando conta de suas vidas. Homens que abrem mão do governo de Deus, achando que podem fazer melhor. E é isso que a gente vai ver. Essas pessoas eles deveriam ter a possibilidade, né, por ser o povo de Deus,
ali de socorrer a carência, não somente a carência material, mas a carência espiritual. O povo de Deus deveria ter a palavra de Deus para poder socorrer aqueles que estavam afadigados, aqueles que estavam cansados, oprimidos. Mas eles não tinham. E é isso que ele denuncia ali no versículo 1. Isso chama atenção para os nossos dias, porque nós nunca vimos ali tantos especialistas da palavra de Deus na nossa sociedade, né? Nós vivemos num tempo onde tudo que a gente tem visto são pessoas formadas em teologia, pessoas que entendem tudo de palavra de Deus, pessoas que fazem e acontecem, têm a sabedoria de trazer ensinamento sobre tudo. Mas ainda hoje estamos vendo o povo com fome e sede da palavra de Deus. Aqueles que têm a responsabilidade de ser os representantes de Deus nessa terra, de trazerem a palavra de Deus, eles estão abrindo mão dessa responsabilidade, estão se adequando a esse sistema caído do mundo. Eles têm mudado a palavra de Deus e ainda que sejam igreja, ainda que tenham a placa lá na frente que os denomine como igreja, ainda assim nós temos visto muitas denominações que estão secas, assim como Miqueias está denunciando. A sociedade, ela está doente e seca, totalmente alienada da vontade de Deus, assim como a igreja. Assim como aquela nação, ela estava abastecida e desfrutando da tranquilidade, enquanto com todos os recursos, né, para poder levar a palavra de Deus, assim o profeta ele derruba a máscara daquele povo e do nosso também. A denúncia de Miqueias, ela desmascara aquele povo, mas ela desmascara o nosso povo também. Ela desmascara os homens daquela época, mas ela desmascara muitos cristãos dos dias de hoje que carregam o título de servo de Deus, mas eles não estão ali sendo portadores da mensagem de Deus. Eles são uma lavoura sem fruto, incapazes de alimentar. Isso é triste, né? Nós vemos a preocupação de muitos na atualidade em fazer obras sociais, mas totalmente alheios às necessidades espirituais, totalmente distantes da presença de Deus. Essa é uma necessidade clara para os nossos dias. A sensibilidade do cristão, ele conseguir olhar para o meio em que ele está inserido, para o meio que ele vive, para o tempo que nós estamos, porque os tempos mudam. Há 20 anos atrás, ser cristão era uma realidade diferente do que nós estamos hoje. Então, o cristão ele tem que ter essa percepção, porque senão aquele cristão de 20 anos atrás, quando é hoje, ele olha e fala, não, está tudo normal. E é isso que muitas vezes acontece com os cristãos da atualidade. Eles estão totalmente incapazes de conseguir fazer uma análise justa, uma análise fiel do contexto em que eles estão vivendo, de como o inimigo tem agido no meio da sociedade, de como o inimigo tem atacado a igreja, e eles estão ali olhando para a paisagem, né? E achando tudo lindo. Para que isso aconteça, irmãos, para que o homem ele possa olhar para a sociedade, para o contexto que ele está, e conseguir ver essas coisas, é preciso estar cheio de Deus. Essa é a angústia de Miqueias. A angústia dele é que um homem saciado da vontade da presença de Deus, ele olha para um lugar árido e ele fala, eu estou faminto e aqui não tem nada que possa me alegrar. Não tem nada aqui que me interesse, nada que possa trazer alegria. Pelo contrário, tudo que ele via ali era desolação. Apesar de ser uma nação próspera. E a partir disso, ele começa ali, não só fazendo essa denúncia à nação, que está ligada à nação, mas ela também denuncia a transformação que ela começa individualmente, ela começa no indivíduo, e ele vai mostrar isso a seguir. Esse cheio de Deus, muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade na igreja, a gente coloca essa responsabilidade ali nas questões religiosas, mas na verdade isso começa em nós, individualmente. A igreja abastecida, ali alimentada individualmente, ela é uma igreja coletiva, forte,
fortalecida, cheia da presença de Deus. E é isso que ali não tinha. E Miqueias, ele começa a mostrar que ali a decadência daquele povo, lá no verso 3, ele vai falar ali, ó, ele fala, ó, as suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam subornos, os poderosos manifestam os seus maus desejos. Ele vai falar a respeito da decadência daquele povo. Agora o profeta ele passa a denunciar, apontando o erro. Até nisso, irmãos, a igreja dos dias de hoje tem sofrido, né? Os servos de Deus são criticados hoje quando eles apontam e anunciam os erros que estão acontecendo no seu tempo. Não foi diferente da época dele. Mas você pode ver, hoje quando a igreja se posiciona, não, está tudo normal, a gente precisa se atualizar mesmo porque os tempos são diferentes, todo mundo vai lá e te abraça, vai falar, nossa, que legal, olha, isso é um crente de verdade. Que beleza, devia ser tudo assim. Aí quando eles olham para aquele que está falando a verdade, eles vão falar, não, você tinha que ser igual àquele outro, porque você não tem amor. Seu discurso é discurso de ódio, você é um radical, você é uma pessoa que não devia nem viver em sociedade. Não é o que a gente tem visto hoje? Não tem sido isso que os homens têm falado, não somente em relação às ideias sociais, mas em relação à palavra de Deus. Porque as ideias sociais, é muito interessante quando a gente olha para a nossa sociedade e vê que tudo é justo, né? Isso nos deixa contente em você saber que você mora num país, em um lugar, numa sociedade onde há justiça, começando de cima e abrangindo todos. Mas, como a gente viu aqui, as nações são regidas por homem. E então, não dá de esperar muita coisa, né? Mas, a gente está falando de igreja, estamos falando de servos de Deus. A gente vai ver que os servos de Deus, muitos deles abrindo mão da verdade para poderem ser aceitos. E dizer que o evangelho tem que ser, muitas vezes os homens eles dizem para os pregadores do evangelho verdadeiro que o evangelho tem que ser pregado com amor. Irmãos, isso é uma verdade real. O pregador ele tem que ter amor suficiente para falar a verdade. A sociedade nesse passo que vai, nessa caminhada que ela está indo, a gente sabe qual que é o destino. E é preciso amor de verdade para você olhar para a sociedade que caminha para a perdição e falar, olha, arrependa-se. É por isso que os profetas de Deus nunca foram aceitos, porque eles olhavam para o povo corrompido, ele olhava para os representantes da religião e falava, arrependam-se, raça de víboras. E eles eram rejeitados. E eles iam falar, não, mas você não tem amor, tem que ter amor para falar. Vamos mudar esse discurso, aí a gente te escuta. Miqueias fala da apostasia. Versículo 2 ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Isso é de uma tristeza gigantesca para a gente olhar para o meio de uma... Vamos tirar a sociedade, vamos olhar para o meio do povo de Deus, né? Porque ele está falando para o povo. Aonde os servos de Deus eles começam a abrir a mão da justiça de Deus. Aonde o povo de Deus abre mão da palavra de Deus para poder se conformar com o mundo. Jesus, ele faz um diagnóstico lá em Mateus 24, 12, ele fala, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é por isso, a falta de amor, mas o amor não é aquele que traz o discurso bonito, o amor é aquele que ali fala a verdade e aquele que a escuta se adequa à vontade de Deus para cumpri-la. E quando isso não acontece, iniquidade toma conta e o amor se esfria, né? Ele fala a respeito da justiça, ali como retidão. A justiça associada à retidão e à obediência às leis e mandamentos de Deus. Quando se fala ali do homem reto, está relacionado a isso. A questão ali dos mandamentos de Deus e da obediência. O homem que anda reto, mas é reto aos olhos de Deus e não aos seus próprios olhos, né? E também a justiça
ali fazer julgar com retidão, ela é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Provérbios 21, né? Ele diz que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Os homens, eles se preocupam em cumprir ali as ordenanças, mas para inglês ver. Muitos cristãos têm vivido uma vida ali de aparência, mas infelizmente ali estão distantes de Deus, assim como aquela sociedade, né? E também tem a justiça como restauração. A justiça ela pode ser vista também como restauração da ordem e da harmonia, principalmente no relacionamento entre Deus e o homem. E essa justiça, quando a gente fala da justiça que traz ali essa restauração, é Cristo. A justiça que traz o homem de volta à presença de Deus é a de Cristo. E ainda hoje, muitos cristãos acham que é a sua justiça. Eles abrem mão da justiça de Cristo e falam: aqui eu dou conta, Senhor. Pode deixar que eu vou. Lucas 18, verso 9 ao 14, né, vai falar a respeito do fariseu e o publicano, que os dois se apresentam diante de Deus ali para fazer suas orações. O fariseu, ele se engrandece, ora de pé, com o peito estufado: Senhor, eu cumpro a sua lei, eu faço. E todo mundo olha e fala: nossa, que beleza de crente. O publicano, ele se dobra perante Deus, não tem coragem nem de levantar a cabeça e fala: Senhor, eu sou um miserável, eu preciso da sua misericórdia. Prepara o sacrifício para mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. E o Evangelho é isso, é a oferta de Deus em sacrifício para a salvação. Miqueias também fala a respeito do egoísmo e a deslealdade. Ali o versículo 2, né? Cada um procura seu próprio interesse, abandonando a lealdade. A mentalidade de uma sociedade cujo foco principal é o eu. E não importa como que vai ser feito. O que importa para eles é o resultado que vai chegar. Isso é o pragmatismo, né? Sendo usado em benefício próprio. Eles não estão preocupados se é certo, eles estão preocupados se vai dar certo, mas para beneficiar a mim. E a gente vai ver que isso vai totalmente contra o ensino bíblico, né? Filipenses 2, verso 3 a 5 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Enquanto os homens sem Deus, eles falam: não, o importante é você alcançar seus objetivos, o importante é você ser feliz. A Bíblia e a palavra de Deus fala: tende ali por superior o seu próximo, se preocupe com ele. E Deus, ele pensa tanto nas coisas, porque se eu me preocupo com você, você se preocupa com o outro se preocupa comigo, você fecha um círculo e todos são alcançados. Agora, nós não temos visto no meio do cristianismo os homens tão preocupados consigo mesmo quanto o mundo lá fora? Nós não temos visto os cristãos agindo com o mesmo pragmatismo do mundo lá fora para poder alcançar seus objetivos? Muitas vezes até vindo na igreja, ali orar, pedir a Deus para poder alcançar os seus objetivos. Na verdade, ele não está querendo a presença de Deus, ele está querendo a bênção. Ele quer que Deus abra as portas, porque eles sabem que aonde está a presença de Deus tem bênção, né? E temos visto isso tanto, né? Isso é egoísmo e deslealdade. Ele fala também da corrupção da justiça e das lideranças, né? Versículo 3 e 4. Ele vai dizer: os juízes são guiados pelo suborno e pela injustiça. Os governantes que deveriam ser justos, né, e olhar para a necessidade do povo, eles se tornam fonte de corrupção. Isso parece com algum lugar que vocês conhecem? Olha só como é atual a palavra de Deus. Nós não estamos falando do Evangelho, nós estamos falando do Antigo Testamento. Muito anterior. Mudou os personagens, mudou o tempo, mas os personagens continuam tudo igual, né?
fazendo as mesmas coisas. Nós temos visto aqui que esses juízes que eles abrem mão da justiça por causa do benefício. Não é diferente aqui, se enquadra também aqui com o egoísmo e a deslealdade. Na verdade, tudo isso vai de encontro àquilo que Salomão ele diz, né, que um abismo puxa outro. O cara começa fazendo uma coisa errada, vai para outra, e daqui a pouco ele está dentro de um abismo que já não tem mais saída. Provérbio 29, verso 12 diz: se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos e todos os seus servos. Olha a importância da verdade. A importância não somente para nós cristãos, mas também para os governantes. Ali de trabalhar com a verdade. Porque quando a mentira ela domina, é isso que acontece. Não somente aqueles que governam são maus, mas também aqueles que os auxiliam, né? Isso vira uma panela de corrupção. E é o que a gente tem visto, e não, a gente poderia passar horas falando de Brasil, mas você pode ir para qualquer lugar do mundo, que tudo que você vai ver é corrupção. Alguns lugares em menor grau, alguns em maior, mas tudo isso porque homens abriram mão do governo de Deus. E aqui ainda a gente pode colocar aqui grande parte da liderança religiosa que tem aberto mão das verdades pelos interesses próprios, podendo citar aqui a ganância financeira e o reconhecimento e aceitação humana. Pastores e igrejas que abriram mão da palavra de Deus para poder ter aceitação do mundo. Pastores e igrejas que têm mudado o seu discurso para poder virarem conferencistas aceitos e convidados e bem pagos para poder levar a palavra de Deus, quando na verdade o que eles estão levando é comichão para o ouvido dos seus ouvintes. Fazendo negócio, negociando a palavra de Deus, né? 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, a ponto até mesmo de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Essa é uma realidade que a gente tem visto. A gente tem visto os falsos mestres, né? Distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a Bíblia ali para poder adequar as necessidades dos seus ouvintes, aquilo que eles querem ouvir, né? E o pior de tudo é que eles estão levando destruição, é um cego guiando o outro para dentro do buraco, mas o que mais assusta aqui é que muitos seguirão as suas práticas. E por causa disso, o evangelho será ali difamado, né? Vamos falar mal do evangelho. Você para e vai conversar com alguém. Ele vai falar: ah, não, mas eu não gosto de igreja porque na igreja eu vi um pastor que fez isso, eu vi um presbítero que fez aquilo, eu vi uma irmã que fez aquilo outro. Tem. Essa é uma realidade dos nossos dias. Mas, até quando questionado a respeito disso, algum tempo atrás, né? Interessante que a pessoa falou ali de vários pastores, e duro que dá um nome daqueles pastores que todo mundo já sabe, né? Ali para falar: eu não sou crente por causa disso. Eu falei: engraçado, você podia ser crente por causa de Jesus, né? Olha para Jesus. Mas já que você não pode ver Jesus, então, a gente olha para aquele irmão que não dá mau testemunho. A sua desculpa de não querer ir para a presença de Deus, na verdade, é só uma desculpa. Porque você fala que está olhando para o que está errado, você está olhando para o lugar errado, porque errado você também está. Então olhe para o que está certo. Olha para aquele que está fazendo certo e fala: rapaz, eu vou me emparear contigo aqui e vamos junto.
Porque muitas vezes, se a gente olhar para Jesus, a gente vai ali esmorecer também, porque às vezes as pessoas até falam, Jesus morreu para dar exemplo, né? Tá, beleza, ele já morreu, ele veio, ele viveu para dar o exemplo, então tá, agora segue o exemplo de Cristo. Consegue? Nós não conseguimos. Então não foi para dar exemplo que Cristo veio. Cristo veio para salvar. Cristo veio para salvar, e a palavra de Deus deixa claro que só é salvo aquele que crê que ele veio para isso. Só é salvo aquele que olha para Cristo e reconhece a sua incapacidade de poder se apresentar diante de Deus, porque é isso que toda a humanidade tem, incapacidade de se apresentar diante de Deus. E para esses, Cristo não veio dar exemplo, Cristo veio salvar. Amém? Ele fala a respeito da destruição das relações humanas. A sociedade, ela é regida pela desconfiança, né? Aqui nós temos o trabalho ativo da sociedade que nós vivemos, ali que é totalmente anti-Deus e que batalha o tempo todo para desconstruir tudo aquilo que Deus instituiu. E por outro lado, nós temos a passividade da igreja atual, assim como Israel deveria refletir a glória de Deus, né? Eles se calavam por já ter se moldado a ideologia daquele tempo. E tanto para aqueles que fazem dissimuladamente para poder perverter, como para aqueles que se omitem de falar a verdade, Tiago vai dizer, em Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. Não é que os homens lá fora que não têm conhecimento de Deus, eles não sabem o que é certo. Eles sabem. Você acha que tantos governantes que já passaram, eles não sabem que é errado roubar o dinheiro da saúde do povo? Eles sabem, mas fazem. É por causa dessa mente caída, dominada pelo seu ego e pelo Deus desse século que tem os acometido. Eles sabem que estão fazendo errado, mas ainda assim eles fazem. E Deus cobrará tudo isso, mas também cobrará da igreja que sabe que deve de pregar o evangelho, que deve denunciar, porque os profetas não tiveram por importante as suas vidas, eles iam na barba do rei e falavam, tu está errado, rei. A vontade de Deus é essa. Os reis arrumavam os seus profetas para profetizar a favor deles, e eles falavam, não rapaz, isso aí vai dar errado, isso é mentira. Mas eles iam lá e batiam de frente contra o sistema, né? E por fim, ele fala a respeito da desconstrução da família. Até nas famílias, a falta de amor, de respeito, que traz divisão. Aqui a gente vê um retrato da desconstrução familiar, que é algo que tem sido trabalhado durante muitos anos, aonde se mina a autoridade dos pais, aonde se mina ali o respeito entre o casal. E também aqui, né, o profeta até fala da nora e da sogra, né? Mas as noras aqui, elas são uma bênção para a sogra, né, irmãs? Amém? Amém? Vocês gostam da sua sogra? Amém. Então continue orando por ela, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o que a gente vê é que as famílias têm sido minadas por isso. O que ele está falando, interessante que você vai ver, que essa desconstrução lá fora, ela atinge inclusive a igreja aqui dentro. Ou o crente não tem filho problemático? Ou o crente não tem filho desobediente? Ou o crente muitas vezes não tem filhos ali que disputam a autoridade dentro da casa ali contra seus próprios pais? Isso é resultado de uma família que foi alcançada por esse sistema maligno que tem dominado esse mundo. E isso tem acontecido porque muitas vezes nós, servos de Deus, temos aberto mão do nosso papel.
Infelizmente. Salmo 11, verso 3 diz: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O mundo tenta destruir os fundamentos que Deus estabeleceu na sua vida e na sua casa. Mas a obrigação de estabelecer é sua. As nações vão lá contra Israel, derrubam os muros, acaba com a cidade. Eles fizeram o papel deles. O papel de restaurar era de Israel. Deus levanta homens e fala: vocês vão lá e restauram os muros. Assim como essa também é a nossa responsabilidade. O mundo está minando os nossos filhos, os nossos relacionamentos, o nosso cristianismo. Mas por isso a gente vai sentar no meio-fio e chorar? A responsabilidade está em cima de cada um de nós. Se cada um de nós levantar a guarda e vigiar, a sociedade lá fora, talvez ela até possa continuar corrompida, caída, perversa, mas dentro do seu círculo, dentro da sua família, dentro da sua igreja, a bênção do Senhor ela vai estar. Nos versículos 5, Miqueias ele faz um alerta demonstrando que por causa de toda essa decadência e desconstrução humana, o servo de Deus ele deve tomar cuidado com aqueles que se relacionam. Não creia em tudo que você ouve por aí, independente de ser seu amigo, né? Você já recebeu algum conselho ruim dos seus amigos? Acho que já, né? E todos nós. Aqui devemos ter cuidado em confiar na aparência. O profeta ele mostra como são inválidos os valores morais dos homens e a necessidade de fazer um exame profundo da própria condição espiritual, reconhecendo a nossa fraqueza espiritual diante da justiça de Deus que está próxima. Irmãos, se nós soubéssemos, né, que o dia do Senhor está próximo, eu garanto para você que muitos cristãos estariam de joelho. Muitos cristãos estariam clamando ao Senhor por misericórdia sobre suas vidas. A verdade, ela é um grande alicerce, né, para qualquer sociedade ou relacionamento. A verdade, ela vai manter firme os relacionamentos familiares, os relacionamentos religiosos em âmbito de igreja, e ela também vai manter ali de pé, ali o círculo social. O resultado de tudo isso que você está vendo hoje é porque os homens amaram mais a mentira do que a verdade. E quando os indivíduos ou grupos, eles roubam e mentem, né, uns aos outros, isso vai produzir justamente isso que Miqueias está falando, essa desconfiança ali de um para com o outro, né? Que já não se pode mais confiar um no outro. Então, e para nós, servos de Deus, devemos nos apegar à verdade. Devemos nos apegar às coisas de Deus. Aí sim. Aí a nora pode confiar na sua sogra, né? O marido na mulher, a mulher no esposo, os filhos nos pais, os pais nos filhos. Nós sabemos que, infelizmente, esse é o resultado do mundo que jaz no maligno e de uma sociedade sem Deus, e da decadência humana, e o pior de tudo é que nós sabemos que isso é inevitável que aconteça. Por mais que a gente queria que fosse diferente, irmãos, o mundo, ele jaz no maligno, e caminha, é daí para pior. Ainda há de piorar. Mas para os servos de Deus ainda temos um refúgio. E se por um lado nós não podemos confiar no homem caído, por outro nós temos a Deus que é o rochedo de justiça. O salmista no Salmo 18, verso 1 e 2, ele diz: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista, praticamente ele canta aqui a confiança dele em Deus.
Ainda que Miqueias ele estivesse fazendo um diagnóstico de uma sociedade totalmente afetada pela desconstrução social, pelo pecado, por tudo aquilo que desagrada a Deus, Miqueias, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. João 6:40, Jesus diz: porquanto esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você tem visto a Cristo? Que bom, né, irmãos? Ainda que você olhe para toda essa bagunça que está nos cercando, ainda que você olhe para tudo isso que entristece, aperta o nosso coração, ainda assim nós não podemos ficar olhando para isso. Devemos ter os nossos olhos em Deus. Devemos ter os nossos olhos em Cristo, né? Que Ele é a nossa rocha. Miqueias diz: eu esperei no Deus da minha salvação. Salmo 33, 20-22, ele vai dizer: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, nele alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o seu amor leal. Senhor, como em ti está a nossa esperança. O servo de Deus, ele tem um lugar onde ele pode olhar e confiar em Deus. E quando o profeta ele fala, ó, eu vou olhar para o Senhor, eu vou esperar no Deus da minha salvação, ele diz: o meu Deus me ouvirá. Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. É Deus falando para o seu povo. Ainda que tudo esteja bagunçado, né? Todo no trabalho onde você se encontra, na escola, é complicado o lugar que a gente vive, né? Bom seria se fosse tudo crente, né? Ô, gente, como é bom quando você está no meio do povo de Deus, que temos as festas aqui, que o povo se ajunta. Gente, como isso aqui é bom, isso faz bem para a alma, isso nos traz paz, né? Só que, infelizmente, a gente não fica aqui o tempo todo. A gente sai e vai para o mundo lá fora e nos traz angústia. Mas isso aqui nos traz tranquilidade. Sabermos que, ainda que tudo esteja bagunçado, tudo esteja caindo, nós podemos orar a Deus e ter a certeza que Ele nos ouvirá. Para nós, irmãos, diante de tudo isso, eu faria alguns alertas, né? O mundo não vai mudar. Vai continuar desse jeito, vai piorar. Mas você, como servo de Deus, você tem uma responsabilidade, a mesma do profeta. Primeiro, de conseguir constatar que as coisas estão erradas, que é necessário ter ali o alimento. E não somente, eu não estou falando aqui agora socialmente, não. Eu estou falando espiritualmente. E por isso, igreja você não busca aquela que está perto da casa. Perto da minha está, né? Minha casa é aqui pertinho, graças a Deus. Mas igreja você busca aquela que te traz a verdade. Você tem a responsabilidade de se apegar com a verdade, porque é somente essa que vai abrir os seus olhos diante de tudo que está acontecendo e te mostrar que essa sociedade ela está seca, apodrecida e distante de Deus. E, por fim, você está abastecido, né? Você tem também uma palavra, porque Israel tinha uma palavra para poder levar para o povo, e eles não fizeram. E por isso eles vão ser cobrados.
A igreja de Deus também tem uma palavra, que é o Evangelho. E também tem a mesma responsabilidade, que é levar. Ah, mas o mundo está apodrecido. Leve a palavra. Foi de lá que nós fomos tirados. E se nós não fizermos, não é as pedras que vão clamar, não. Deus vai te pegar. Deus não abre mão da vontade dele, dos planos dele para a sua vida. Você tem a responsabilidade de fazer diferente dessa sociedade caída e desses homens que abriram mão da vontade de Deus. Você tem a responsabilidade de ser sal e luz nesse mundo. Amém? Se coloca de pé, vamos orar?